Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando agora o Enquadrando, seu podcast de cinema. Podcast que é editado por Marcelo Zaniolo, que não viu esse filme, porque hoje a gente vai falar de um aclamado filme de terror da última década, Hereditário. Falta de profissionalismo, né? Ele tem que ter visto o filme, eu acho também. Se o Marcelo não assistiu o filme só porque tem medo de filme de terror, é falta de profissionalismo. Falta de profissionalismo é uma ova, cara, é medo mesmo. Mas o Marcelo, ele tem visto até os filmes do nosso podcast. Eu acho que a gente tem feito um grande serviço ao Marcelo, tá ligado? A gente analisa os filmes e você é obrigado a assistir antes e depois edita pra gente. Também acho. Então, na verdade, isso aqui parece um podcast, mas na verdade isso aqui é um grande serviço de assessoria ao Marcelo, tá ligado? Pra permitir ele ver vários filmes. Exatamente. Vou ser sincero aqui e dizer que esse serviço de assessoria tá bem bacana, tô gostando. A gente só podia deixar, assim, avisar ele com um tempo maior de antecedência, né? Acho que isso ajudaria um pouquinho ele, né? É. Mas, enfim, nada contra. Um dia, pequeno Marcelo virou pra gente e falou: gente, me passa uma listinha pra ver uns filmes legais. A gente criou um podcast. E agora a gente tá passando a lista pra ele. A lista dizendo por que ver esse filme. Exatamente. Por que você, Marcelo, tem que assistir esse filme? Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando agora o Enquadrando, o podcast de dicas de cinema para o Marcelo Zaniolo. Se você não assistir, você vai tomar spoiler enquanto edita. Filme roteiro de Ari Aster, que é um jovem diretor nova-iorquino que tem a mesma idade que eu e o Gabriel. Não sei se vocês sabem. Então significa que eu sou mais velho que ele. Olha isso, meu Deus. Exatamente, você é mais velho que ele, pior ainda. E ele já acumula prêmios, foi responsável pelo roteiro e direção também de Midsommar. Midsommar eu considero um jovem clássico e eu tive o prazer de assistir. Vou dar um spoiler aqui de bastidores. O Fábio é louco por esse Midsommar. Ele queria que fosse Midsommar no lugar de Hereditário. Exatamente. Né? Mas não deixaram. Mas tudo bem, não tem problema. Mas não deixaram. Não tem problema. O Fábio sozinho se boicotou. Ele não colocou o Midsommar na lista. Na enquete. Não, mas falar um pouquinho dessa enquete, só porque a gente acabou colocando lá no canal do Acabou de Acabar, do Gabriel Gaspar. A gente colocou lá uma lista de filmes pra serem escolhidos, né? Também levou lá pro Instagram, mas o Instagram tá um pouco viesado. Enviesado pra aqueles que não são capazes de clicar corretamente, porque teve voto. A bruxa quase ganhou, inclusive. Teve voto. E aí, Fábio, por que choras, Fábio? Por que choras? Porque Midsommar perdeu para Hereditário. O Fábio ficou com medo de Midsommar perder. Ele falou, então... Eu não incluí Midsommar. Não vai nem disputar. Mas sabe o que eu acho interessante? Trazendo pro contexto do filme, o Midsommar, ele é um terror que ele vai ser extremamente diferenciado dos terrores que a gente tá acostumado. Enquanto Hereditário vai ter uma pegada mais clássica de terror, sabe? Então, eu acho que a ideia nem foi ruim trazer o Hereditário primeiro. Fala do Hereditário, um dia a gente vai falar de Midsommar, certamente. Vamos, com certeza. Não, e vale aqui ressaltar, agradecer a galera que votou na enquete, foi muito importante. E a gente tá gravando Hereditário por conta dessa enquete. Sim. Obrigado por cada um daqueles votos. Se você quer influenciar na nossa programação, como é que faz, pessoal? Você acessa lá o canal do YouTube, tanto do Acabou de Acabar como do Enquadrando. Você pode entrar lá e falar com a gente que você vai influenciar na nossa gravação. Exatamente. Então fica ligado na comunidade do Acabou de Acabar, porque lá nós lançamos também as enquetes, vez ou outra, para definir os filmes que nós vamos gravar aqui no Enquadrando. Olha isso. Agora, trazendo aqui então pro filme, vou trazer primeiro a sinopse pra gente começar a entrar nessa discussão que vai ser esse filme. Após a morte da matriarca, a família Graham é assombrada pelo luto, pela presença sobrenatural da falecida e outros acontecimentos obscuros. Sucinto e bom. Gostei também. Misterioso. Esse é bem difícil, porque eu não quero. Você não pode dar nenhum spoiler na sinopse, né? É isso aí. É muito complicado. Mas vamos falar um pouquinho desse início do filme, pelo menos, assim, sabe? Porque esse início do filme, ele traz logo de cara uma maquete, né? Que vai sendo aproximada até o momento que você vê que você tá no quarto do jovem Peter, personagem do Alex Wolff. Qual o significado disso, galera? Esse filme, ele começa já, né, com... Na verdade, antes até dessa cena da maquete, tem ali uma espécie de um memorial fúnebre, homenageando a morte da avó. Isso aí já dá, né, obviamente, o tom fúnebre do filme. O filme começa com uma nota de enterro, né? A partir dessa nota, a câmera começa focada, começa pela janela do quarto, olhando uma casinha de árvore que tá do lado de fora da casa, e aí, sem corte, o filme até tem vários planos longos, depois a gente vai falar sobre isso, mas aí, sem corte, a câmera vai indo ali, se não me engano, acho que pra direita, vai indo, e entra num quarto ali, num cômodo, cheiaço de maquete, a parede com várias plantas de casa e tudo mais, várias maquetes de residências, de cômodos e tal, e aí a câmera para em uma maquete específica aí de uma casa, vai dando zoom até um quarto, vai dando zoom sem cortar, zoom, e chega nesse quarto, e aí começa a
primeira cena sem corte, já dentro desse quarto, o garoto ali, o filho sendo acordado pelo pai, sendo chamado pro enterro da avó, né? É uma transição, né? Uma transição muito bem feita da maquete para aquele quarto, mas que também traz a carga do simbolismo de que eles, de certa forma, vivem dentro dessa maquete e, por que não, são os bonecos dessa maquete. O que são bonecos de maquete? Agora vai ter spoiler, beleza? Vai ter spoiler, então dane-se tudo. A gente vai soltar spoilers pesadíssimos a partir desse momento aqui. O filme é um filme sobre possessão demoníaca, que seja, ou possessão de corpos. Os bonecos de maquete são como se fossem mini manequins, são corpos sem vida, só o corpo ali pronto, né, pra um espírito, uma alma, alguém querer entrar neles. São invólucros, Gabriel, invólucros. São invólucros, são cavalos a ser montados. Receptáculos. Perfeito. Isso aí. São receptáculos, do ponto de vista, né, do demônio, dos espíritos, receptáculos vazios até, ou com presença insignificante ali, como são esses manequins, esses bonecos. O filme já coloca eles nessa posição de bonecos de manequim. Queria trazer mais simbolismo aqui ainda sobre essa cena, sobre a casa e sobre essa casa lá fora. O filme começa focado na casinha de árvore, aquela casinha bizarra, a pior casa de árvore do mundo, uma casa com a luz vermelha forte que sai dali, horrível. Não foi feito pelo Rodrigo Hilbert. Não foi, certamente não foi. Não foi. Não é convidativo o suficiente. E ali, aquela casa externa, a casa principal, é, pra mim, a representação simbólica desse demônio que tá querendo entrar na casa principal. Essa casa vermelha que orbita sobre a casa principal. E quando, né, a personagem tá sendo influenciada por ele, ela começa a gostar de ficar lá. Porra, maneiro. Bom, isso aqui tem informação, rapaz. Aqui tem informação. Interessante. Eu posso até então adicionar alguma coisa que tange aí a sua análise, Gabriel. Eu entendo também que, assim, por eles serem uma casa, tipo uma maquete, né, uma casa de bonecas. Então, rapidinho, só pra cortar o Fábio, eu não quis cortar o Gabriel tava embalado. Não são maquetes, são dioramas. Qual a diferença? Explica pra gente, eu não sei. Sou burro, desculpa. Então, são dioramas porque o diorama, ele é uma representação de uma cena, ele tem um contexto artístico. Então ele altera um pouco a perspectiva da escala. A maquete não, ela tem vamos dizer assim, uma obrigatoriedade em manter a escala. De precisão, né? E de escala. Mas se a gente chamar de maquete aqui, vai ser problema? Acho que não, mas é porque no caso... Acho que não, né? No caso, como é uma manifestação artística e de certa forma, a gente pode falar um pouco dessa arte de passar hereditariamente no filme, vale a pena a gente usar o termo que ele denota aí, uma questão artística. Não, beleza. Então eu vou chamar de diorama. É diorama? Diorama. Nunca mais uso a palavra maquete na minha vida, desculpa. Exatamente. E tem mais uma coisa. O Paimon, que é o demônio aí do filme, ele é um demônio que representa, dentre tantas coisas, a arte, cara. É mesmo? É mesmo? Olha aí. Caramba. É muita informação. Toma aí, ó. Bom, informação. Que é isso? É meteoro de informação, mano. Toma, é pra ficar atordoado. Não, então perdão. Daqui pra frente eu vou chamar de diorama. Mas esse diorama, ele representa que tem alguém que tá manipulando aquilo do lado de fora. Ou seja, o artista, como vocês estão colocando, né? Talvez o demônio, talvez a seita, o culto. Mas eu acho legal que isso conversa um pouco com aquilo que a gente não escolhe, sobre destino. E uma das coisas que a gente não escolhe é sobre a nossa hereditariedade, né? Então acho que essa maquete, ou diorama, perdão, ela representa muito bem essa ideia de tipo, o que você consegue escolher pra sua vida e o que você não consegue escolher. Você não consegue escolher seus pais. Você também não consegue escolher, como o próprio filme sugere, né, doenças que você pode vir a herdar. Tem até uma questão que aborda essa ideia de certas doenças psicológicas, elas terem de fato uma nuance de hereditariedade, né? Então, existem diferentes concepções com relação a isso, mas existe uma vertente que acredita que existe uma questão hereditária na ocorrência de certas doenças psicológicas. Tanto é que, assim, na época do filme, eles debatiam que o filme tinha, dentre inúmeras camadas, ela tinha principalmente duas. A primeira, que poderia ser um filme de fato sobre possessão, você tem uma seita ali tentando invocar um demônio, mas sob essa camada, um filme debatendo essa hereditariedade em relação a doenças mentais. Já que a gente vai ver na reunião da protagonista ali no grupo de terapia, ela cita que simplesmente o pai dela, o irmão dela, a mãe, todos têm doenças psicológicas e possivelmente os dois filhos dela também, e ela também, né, que tem sonambulismo, dentre outras coisas. O filme trabalha muito bem, né, como vocês falaram aí, por boa parte do filme, né, nessa linha ali, né, entre ser um filme com elementos sobrenaturais ou um filme, né, um delírio psicótico, um delírio psicológico, né, de uma família que traz essa carga genética em que boa parte da família tem isso. Eu acho que no final do filme, o filme opta por escolher claramente um desses dois vieses. Mas, seja um, seja outro, o fato daqueles integrantes pertencerem àquela família, seja pela carga genética, ou seja, por simplesmente estar, de certa forma, ligado, né, a esses cultos malucos aí que acontecem, o destino de boa parte dessa família já tá traçado antes da
deles nascerem. Já tá traçado, e isso, de certa forma, o filme brinca com uma metáfora, com um simbolismo que é trazido na sala de aula lá, que é a metáfora do Sófocles e do Édipo. Alguém quer explicar? Eu posso explicar isso aí rapidamente? Não, por favor, Gabriel. Quando se trata de filosofia, é você que puxa. Você é o que traz a filosofia pra gente, cara. Tá bom. Na verdade, é bem simples. O mito do Édipo, né, ele é muito famoso ali pra aquela questão do cara o cara que matou o pai e dormiu com a mãe, mas esse não é o foco principal do mito de Édipo dentro da teatralidade grega. O principal drama trazido por esse complexo de Édipo, na verdade, é do destino, da inevitabilidade. O pai do Édipo, todo mundo conhece já esse mito, né? Pra quem não conhece aí do público. O pai do Édipo sabia, olha só, sabia que o filho dele ia matar ele. Sabia que o filho dele ia matar ele e ia dormir com a mãe. Ele foi no oráculo e o oráculo passou isso pra ele, que o destino dele seria esse. E aí, o que ele fez? Ele pegou o garoto, jogou fora, descartou, tentou matar o garoto. O garoto sobreviveu. E aí, o garoto, depois cresceu sozinho, não sabia do pai dele, desconhecia tudo mais e tal. O garoto também foi no oráculo, falou no oráculo lá, e aí, o que vai ser da minha vida, oráculo? Aí o oráculo falou, filhão, tu vai matar teu pai, hein? Vai dormir com tua mãe. Caramba, né? Imagina, né? Que maravilha, né? Bad vibes total, né? Ele falou, pô, quero isso não. Só que não sabia que o pai dele que criou ele era adotivo, né? O pai dele de verdade tinha descartado ele. Aí ele falou, pô, quero isso pra mim não, vou vazar daqui. Ele falou, pai, adotivo? Não sei o que é adotivo. Pai, te amo, vou partir pro mundão. E aí saiu pelo mundão, encontrou o pai biológico dele, teve uma briga de trânsito, foi o charrete com o charrete, matou o cara, chegou na cidade, descobriu que o cara era o rei, resolveu uns problemas lá, tal, virou o rei. E casou com a rainha, que era a mãe dele no caso. Ou seja, o grande drama desse mito é o fato de ter já o destino traçado, ambos saberem seu destino, ambos fazerem esforço, tanto o pai quanto o filho, pra que esse destino não se realize, mas independente do esforço deles, o destino já tá traçado antes deles nascerem. O destino é inevitável. Esse é o grande drama do mito de Édipo, e é isso que é trazido pro filme. O filme, obviamente, com esse título hereditário, já traz essa carga genética, essa herança familiar, de que o destino deles, ou de boa parte, né, daquela família extremamente perturbada, já tá traçado antes deles nascerem. E você falou aí, né, da família em si, né, no início do filme, a mãe aborda isso, que o irmão dela se matou e culpou a mãe por isso. E pra mim, na minha concepção, a interpretação disso é que a mãe já queria fazer a encarnação lá do demôniozão no filho dela, homem. E não conseguiu, enfim, não deu certo por algum motivo, né, e ele se matou e culpou a mãe por todo esse processo. Ou a gente pode trazer que tem essa carga genética de loucura deles. O filme vai brincar com isso, né? É legal que esse negócio aí que o Gabriel trouxe aí do mito de Édipo, ele traz basicamente uma discussão interessante, que é, será que você tem livre-arbítrio pra fugir e com as suas escolhas você mudar o destino? Porque os personagens acabam tentando fazer seus esforços pra fugir do destino que foi traçado pra eles, mas ao fazer esses esforços acabam se direcionando pra esse fim, né? Então entra essa discussão aí, destino e livre-arbítrio, né? A gente... Tem um ponto ali do filme até que a mãe fala que ela tentou abortar o garoto, né? Tentou matar ele várias vezes, como no mito de Édipo, né? O pai também tentou matar o filho, né? Se livrar dele, né? Mas não deu certo, né? Enfim. Não, ela mesmo não queria nem engravidar, né? Parecia que ela intuía, né, o destino que ela teria, né? O interessante também é que nessa mesma aula vem um mito debatido logo antes, que é o mito de Ifigênia, né? Em que ela vai ser sacrificada pelo pai, que se não me engano é Agamenon, porque ele tem que se reconciliar com um dos deuses gregos, então ele sacrifica Ifigênia para que sopre o vento de novo e a caravela dele consiga de fato ir em direção a Troia, né? E o interessante do ato de você sacrificar Ifigênia é que faz de novo uma relação muito clara, óbvio, está no filme, né? Faz uma relação muito clara com a protagonista, né? Porque a mãe dela, a avó, ela basicamente, a gente vê isso ao longo do filme, ela ofereceu, ela sacrificou não só a filha como a neta para que esse tal demônio seja invocado. O Gabriel comentou a cena inicial, né? Que a câmera sai da casa da árvore, avança pra casa principal e encontra os dioramas, e o movimento da câmera acaba apresentando o diorama como se fosse a própria casa dos personagens, né? Existem alguns recursos, pelo menos que eu observei ali ao longo do filme, pra fazer com que não só nessa transição, mas ao longo do filme mesmo você para pra pensar, parece que os personagens estão de fato dentro daqueles dioramas, né? Os cenários não tem tantos elementos assim, se você reparar, né? A casa, ela é grande, mas ela é clean, vamos dizer assim. E essa ideia do diorama, né, como o Gabriel colocou, mexe um pouco com a temática do filme, né? A gente vai provavelmente discutir mais à frente aí, é o tema principal do filme, acho que vários temas aparecem aqui, mas essa ideia da manipulação, né, que o Gabriel já levantou, fica uma questão dúbia aí de fato, né, levando também em consideração o mito grego. Todos os personagens, eles são absolutamente manipulados, tudo era premeditado, existe uma capacidade desses personagens vencerem esse destino. Se isso não acontecesse da maneira como aconteceu no filme, existiriam outras maneiras que o Paimon alcançaria o seu objetivo, ou o culto alcançaria o seu objetivo? Cara, o diretor respondeu sua pergunta, tu sabe disso, né? Exatamente. Ele respondeu diretamente a sua pergunta. Ele falou que tudo levaria pra aquele final. Tudo. Independente do caminho
caminho a seita conseguiria levar até lá. Não tem como escapar do destino, esse é o filme. Exato. E engraçado que isso é um sentimento que passa, né, Rodrigo? Não sei se você reparou, mas tem um momento que você, sei lá, você assiste um filme de terror, você torce pelo personagem principal, né? Você torce ali pra aquela galera conseguir sair daquela situação terrível. Mas tem um momento do filme que você fala, let it go. Let it go. É isso aí, isso é tipo... Let it go. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é impressionante. Só vem. Já foi, já deu, né? Não tem pra onde fugir. Acho interessante essa ideia do diorama, porque ele meio que sintetiza tudo, todo o conceito do filme. Até a fotografia é trabalhado de uma certa forma pra fazer com que os personagens, eles pareçam, sabe, ter a face um pouco mais chapada. Os cenários, eles parecem até a próprio diorama, a própria maquete, né? E isso foi um trabalho de fotografia bem interessante do Pavel Pogorzelski. Caraca, olha o nome do fotógrafo, né? É, Pavel Pogorzelski. Ele também é diretor de fotografia do Midsommar, trabalhou nos 2 filmes com o Ari Aster. E o interessante é que o Ari Aster passou o roteiro pra ele muito tempo antes. Passou o roteiro pra ele uns 5, 6 anos antes de filmar o filme. Acho que eles se encontraram em alguma coisa, algum evento e tal. Ele se interessou demais, só que ele não tinha portfólio pra fazer o filme. Então ele resolveu gravar um monte de filme de terror, sabe? Resolveu experimentar, sabe? Porque ele tinha que ter um portfólio pra chegar e defender a ideia de que ele tinha que filmar esse filme. Ele se amarrou no roteiro. E aí ele filma um filme que, de repente, eu tô a fim de assistir, chamado Patchwork, que é um filme de terror, onde 3 meninas vão pra uma festa e um alucinado emenda o corpo delas todos, assim, tipo, caraca, monta uma nova pessoa com parte das 3 meninas. Enfim, só fica aí a curiosidade. Tem cara de roteiro de filme de terror japonês. Tem cara, né? Tem cara. Cara, é interessante que, assim, é um trabalho de fotografia, mas é também um trabalho de cenografia. Certamente. Eles realmente construíram aquela casa pra ela dar uma sensação de ser um diorama, de ser uma maquete, né? Cara, o que é interessante é que, assim, por um tempo, se você olhar atentamente a casa, ela é uma casa. É assim, ela tem pouca decoração, de fato, mas ainda assim ela tem sua decoração. Só que você estranha o cenário, mas ao mesmo tempo você não consegue identificar o que de fato é estranho, né? É só uma sensação de estranheza, essa falta de volume, essa falta de detalhe, essa falta de enfeite, né, cara? Cara, é muito bem feito isso, né? Às vezes parece que os móveis estão posicionados de maneira deliberadamente confortável pro enquadramento, percebe? Frontal pra alguma coisa, né? É isso. Tipo Santa Ceia, todo mundo tá de um lado da mesa. Santa Ceia, É. exato, Santa Ceia. Às vezes parece que ele puxa mais da fotografia, assim, abre mais o plano pra poder mostrar bem o cenário, né? Uhum. Tem vários takes que mostram até mesmo 2 cômodos da casa juntos, eles num cômodo e... Que a câmera passa por dentro da parede. Como se a casa tivesse cortado ao meio, que nem casa, sabe, de sitcom, que tem plateia em volta assistindo. aberta do lado. Exatamente. A câmera tem uma vista frontal, né? É um corte, de fato, um corte arquitetônico, né? De uma planta arquitetônica. E ele faz uma brincadeira com isso também na cena do enterro. Se vocês repararem, ele tá filmando a cena do enterro e ele vai começando a fazer baixando a câmera, né? Vai se aproximando do solo, até o momento em que ele entra debaixo da terra. Sim, sabe? sim. Como se estivesse entrando, como se tivesse a parede tivesse cortada ali, né? O chão tivesse cortado. Não, e que dá uma sensação claramente de que o mal tá se enterrando ali, né? Tá afundando também, né? Tem algo muito ruim ali, cara. Tipo, cara, essa cena do velório e posteriormente essa cena do enterro da avó, né? Da mãe da protagonista, da Anne, ele é muito interessante porque ela já deixa algumas coisas muito claras, assim. Esse diretor, ele é uma grande surpresa, ele trabalha no detalhe, ele é sutil, assim. E nesse primeiro momento do filme, a gente tem uma sensação de você tá vendo um drama familiar. E é interessante que no velório, principalmente, o texto em que a Anne narra ali no velório em homenagem à mãe, ele é estranho. Dentro dele, por mais que seja discreto, você tem mágoa, você tem confusão, você tem talvez até um pouco de raiva, ao mesmo tempo tristeza, tudo de uma forma sutil, é discreto. O que eu acho muito interessante, por exemplo, a Charlie, obviamente ela tá no velório e ela tem um tique nervoso com a boca dela, que é um tique bem importante ao longo do filme. Qualquer diretor usaria isso nesse velório exaustivamente pra gerar incômodo, pra gerar aquele desconforto, mas ele não. Ele usa o tique dela no finalzinho do velório uma única vez, que é o suficiente pra trazer todo um desconforto. Esse cara, ele trabalha essa tensão, esse incômodo, por enquanto ainda é incômodo, nos detalhes, ele é muito sutil, cara. Ele vai construindo esse incômodo sutilmente até explodir em dado momento, como o Fábio falou, aí a gente mandar um let it go. Cara, eu não sou um profundo conhecedor, nem Apreciador, né? espectador e apreciador de filme de terror. Desde lá do Enquadrando, toda vez que a gente tem que gravar filme de terror, pra mim, é uma experiência nova, porque realmente não tenho esse costume. E o que mais me interessou nesse filme, e no Midsommar eu já vi também, é que ele, durante muito tempo da película, ele não caminha no mesmo trilho de um terror, pelo menos aquele terror estereotipado para mim, entende? Durante 1 hora de filme, praticamente, é um drama, cara. É um drama familiar em que você não tem absolutamente nenhum vestígio do sobrenatural, né? Não, você tem indícios de
que alguma coisa existe, de que algo há. Mas ainda assim, tudo isso pode ser, de certa forma, justificado de alguma maneira, por uma questão psicológica, alguma coisa assim. Claro, sem dúvida. Posso tentar sintetizar isso que você tá falando, Daniel? Por favor. Se você retirasse a parte totalmente sobrenatural do filme, dali pra frente, ia parecer que tudo que acontece sobrenatural no início, na verdade, são problemas psicológicos dos personagens e aquilo é um grande drama familiar. É isso. E isso pra mim, cara, foi muito, muito bacana, porque, assim, de fato não é um gênero que me atrai, mas ao construir dessa maneira, cara, até o final do filme eu tava absolutamente imerso, cara. E assim, ver como é que o diretor ele é habilidoso, né? Como a gente tá falando aqui, como é que ele constrói lentamente, ele sabe pra onde ele tá indo, né? Quando você tem a mãe conversando com a Charlie na cama, ela fala assim, não, a sua avó te adorava, ela te alimentava, não deixava ninguém, né, te dar comida e tal. E tu imagina que é uma papinha, tu imagina imediatamente que é uma comidinha. Você só vai fechar essa pista, ele tá dando uma pista do que tá acontecendo, mas você só vai fechar essa pista quando ela vira um diorama, uma maquete pra você, que tem uma memória dela. Ela representou no diorama uma memória que ela tem traumática. De amamentação, né? De amamentação, que ela tem a mãe dela, a avó, colocando o seio pra fora pra amamentar a Charlie bebê. Ali você fecha essa linha e você fala, cara, como assim? Eu pensei que era uma papinha que ela dava, não que ela amamentava a Charlie no lugar da mãe. Então assim, ele te dá muitas pistas de que algo tá acontecendo. A conversa em grupo, terapia em grupo que a Anne participa, obviamente ela passa muita dica, né? É muito importante, né? O fato de que, né, a morte do pai, a morte do irmão, ali tem muita informação desse subtexto que há no filme, mas, cara, é pincelado calmamente, assim, é incrível, cara. Uma coisa que eu acho também que é muito importante pra criar esse clima de tensão e ao mesmo tempo uma tensão verossímil, é o fato dele fazer várias tomadas. A maioria das tomadas do filme são planos extremamente longos, são planos sem corte, né? A câmera vai pra um lado e pro outro, mas são planos longos. Pra quem não sabe aí, né, quanto mais longo o plano, mais verossímil o plano fica, porque a vida real não tem corte. Não tem corte. Você vive sua vida, exatamente. E aí, por exemplo, se você quiser filmar uma cena de ação ou uma cena fantástica e quer fazer com que aquela cena soe real, o ideal é reduzir o máximo de cortes possível. E ao mesmo tempo, o filme aborda situações, no início, situações ainda de drama, situações dramáticas, aspas, que poderiam ser cotidianas, né, ou poderiam ser possíveis em um espectro mais comum, usando esse tipo de montagem. E pra isso funcionar, tem que ter um trabalho absurdo dos atores também. Porque o ator tem que ter muita ciência do que tá acontecendo naquela cena e as mudanças de humor que ele tem que ter ao longo da cena. Não, e não só isso, posicionamento, né? Porque quando você faz uma filmagem mais longa, em que você vai usar toda a filmagem sem corte ou sem muitos cortes, você tem que ter um cálculo, uma estratégia do diretor para que ele saiba exatamente o percurso da câmera e o posicionamento dos seus atores para que a filmagem fique clara para o espectador. Então, assim, é um ensaio que tem que ser feito e mostra claramente o seguinte, teve muito trabalho para essa filmagem e teve muito estudo e consciência do diretor da história que ele estava contando. Sim, e esses planos longos, além de trazer uma carga verossímil, como eu falei, também tornam o filme, de certa forma, com um ritmo até um pouco mais lento do que você gostaria, um pouco mais lento do que seria agradável de ver. E o filme é com um ritmo meio lento, sabe? Vai se arrastando de vez em quando. E isso causa um desconforto também muito grande quem tá assistindo. Parece que você tá preso naquele mundo ali e as coisas não estão andando tão pra frente e você não consegue sair de certas situações, sabe? Você fica preso em debates, em dramas. É muito desconfortável. O filme é desconfortável. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu vi o filme ontem pela primeira vez, quando chegou no meio do filme, nem tinha nada sobrenatural ainda. Eu tive que pausar o filme, fui pra sala ali, tomar uma água, dar uma relaxada na cabeça, tá ligado? Porque tava muito desconfortável ficar imerso naquele mundo. Muito desconfortável. Concordando com o que o Gabriel acabou de falar aí dos takes longos, como não tô tão acostumado assim com esse tipo de filme, o que eu esperava eram cortes abruptos, até pra causar um susto, né? Ou aquele clássico de aumentar a trilha e diminuir, né? Dar aquele susto sonoro, né? Aquele punch sonoro. O jump scare, né? Esse tempo de take, esses takes longos, além de causar esse desconforto, essa estranheza muitas vezes, quando a cena ela caminha um pouco pro sobrenatural, eu achei isso muito bizarro nesse filme, assim, porque até as cenas mesmo que tem alguma questão sobrenatural são takes parados, são takes longos. Primeira vez que algo teoricamente sobrenatural aparece é a mãe dela, né, numa aparição pra ela, né? O espírito da mãe aparece pra personagem principal, né? Pra mãe, pra Anne. E você vê nitidamente ela acenando, né? A câmera, os cortes, né? Perdão, lentos. Então, assim, estranhei o que eu estou chamando, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, essa nova perspectiva de terror. Porque pra mim, ela é necessariamente nova, porque, obviamente, pra mim tudo é novo, mas eu também tô entendendo que esse diretor, ele tá participando de um novo movimento ali. Eu acho que pode ser. A gente pode considerar que é um movimento que tá acontecendo, mas que não é novo em si. É um resgate, né? Exatamente, o resgate do bom terror. E o interessante é isso, quando você fala que ele mantém a câmera na
aparição da avó, ele não tá buscando susto, ele tá buscando o desconforto. Ele tá buscando o desconforto crescente, porque você quer que a câmera corte, você quer que a câmera saia, e ele não sai. E o louco é que, tipo, vai aumentando a tensão absurdamente com algo que, teoricamente, poderia ser simplesmente só um jumpscare no outro filme, ordinário. Ele até brinca com isso mais pro final do filme também, né? Isso. Não, ele faz isso na cena magistral que tem nesse filme, que a gente vai falar daqui a pouco, O cara. Batman aparece. É. Aparece a mulher no teto assim, mas você não tá nem vendo, mas o plano é contínuo, né, durante um bom tempo. E aí você, depois de um tempo, você repara, tem uma pessoa ali, sabe? Tipo... E, cara, eu acho que a gente tá falando muito sobre essa crescente do sobrenatural. São vários elementos. É a crescente do sobrenatural, a crescente da tensão, a crescente do mistério, do suspense. É tudo muito gradual, degrau a degrau. E o elemento que circunda essa estrutura misteriosa no filme, obviamente, o centro disso tudo é a Charlie. Tipo assim, você tem ela no início com o tique dela nervoso com os lábios. Desenhando umas coisas bizarras no enterro. Desenhando umas coisas bizarras, ela tá sempre um tanto alheia. Aliás, na cena que ela tá conversando com a mãe, no quarto, a mãe vai colocar ela pra dormir, cara, ela fala uma frase que dói o coração, né, cara? Que ela diz assim, e quando você morrer, o que será de mim? Porque ela é totalmente dependente dos pais. A gente consegue entender que ela tem uma doença. Eu vejo nessa frase até, não é ela falando, é o Paimon falando. É o Paimon falando. A avó cuidava da entidade, sabe, que vivia ali. E a entidade é eterna. Exatamente, Quando a mãe exatamente. morrer, quando as pessoas morrer, e aí? O que vai ser feito dela? Tem que bolar um plano. Ela tem que pensar no futuro dela. É, porque isso vale explicar uma teoria aqui, uma questão aqui do filme, que é o seguinte, o próprio diretor afirmou que o Paimon está no corpo da Charlie desde que ela nasceu, porque tanto é que a preocupação da avó de cuidar da Charlie era de cuidar de Paimon, era manter a Charlie forte, o corpo dela forte, o suficiente para que ela resistisse a essa influência do Paimon. Então assim, o Paimon ele está na Charlie sempre, desde sempre, só que ele não pode ficar incorporado num corpo, ele prefere ficar incorporado num corpo de homem, e a Charlie é muito frágil, né? Então assim, ele quer de alguma forma talvez sair desse corpo, né, da Charlie, né? E é muito interessante, como a gente falou, essa questão da verossimilhança que o diretor traz, que a gente consegue perceber até a intenção, né, de alguém que não tá em cena, que é do Paimon. Você consegue ver, em um momento específico do filme, o Paimon tendo uma ideia e tomando uma decisão, né, que é quando ele tá ali no corpo da Charlie. Charlie, obviamente, já tem esse nome aí, que é um nome, né, usado nos dois gêneros, mas o nome mais comum é masculino, né? A avó não sabia até que a filha dela tinha tido um filho homem, né, porque eles se afastaram e tal, o filme deixa isso claro, né, e o Paimon tá querendo sair daquele corpo, tá querendo migrar pro corpo do Peter. Do Peter, Pedro, onde fundará a sua igreja, né, onde prosperará, né, e quer sair de lá. E aí ele vê um pássaro batendo, né, sofrendo um impacto, caindo no chão meio moribundo, e ele pega uma tesoura e corta a cabeça do pássaro. Do pombo. Uma cena ali de delicadeza infantil, muito bonita, muito bela ali. E é aquela tesoura sem ponta, né? Aquela que não corta nada mesmo, né? Caraca. Aquela tesoura infantil, aquela tesoura... Não, tu vê que ela fez uma baita forcinha ali, cara. Foi um... Fez. Né? E depois você vê ela se recolhendo até no quarto dela, tem várias representações de ninho, sabe, no quarto dela ali, na decoração no fundo. E naquele momento que ela vê aquele pássaro, o Paimon, dentro da Charlie, toma essa decisão. Fala, vou mudar de corpo, vou pro corpo do Peter. E a partir daí, ele é o mestre dos fantoches. Ele é o mestre, ele controla tudo por trás, né, do que está acontecendo. E a partir daí entra aquela discussão que a gente falou no início ali. Os personagens têm livre-arbítrio, têm vontade própria, ou eles só estão ali pra reproduzir algo que tem um destino maior por trás daquilo. O Paimon toma essa decisão de que vai migrar de corpo, vai arrancar a cabeça da Charlie e passar pra outro corpo. O fato de ter cabeças arrancadas várias vezes ao longo do filme, pra mim também é um claro simbolismo à ocupação de corpos. A tirar a mente pro corpo e usar aquele corpo. Vale lembrar aí, só pra agregar uma informação aí pro Gabriel, o pombo é um pássaro reconhecido por passar uma mensagem, né? Será que chegou a mensagem pro Paimon? Agora é a hora? Cara, a interpretação que eu tive, posso estar realmente enganado, é que eu acho que o Paimon, ele sempre quis sair daquele corpo. A Charlie, na verdade, era só um receptáculo ali que foi temporário. E eu acho que isso reforça quando você percebe que ela já cortou a cabeça de vários outros animais. Ela guarda essa cabeça de vários outros animais. E o que eu acho mais interessante, vocês perceberam que durante todas as cenas que a Charlie aparece, ela tá montando um bonequinho. Esse bonequinho é exatamente a escultura do final do filme, igualzinho. E detalhe, ela faz o desenho do pombo com a coroa, como se ela tivesse intuído a ideia de colocar a cabeça de pombo nesse bonequinho. E por ironia, a cabeça que vai ficar naquela escultura lá no final com a coroa é a dela. Então assim, é o Paimon de fato influenciando, obviamente, mas deixando claro que o destino dela é esse, assim. Eu acho que ele sempre, talvez ele não tenha previsto como, mas ele sempre quis sair daquele corpo, né, daquela menina, né. E parece que o ato realmente da decapitação faz parte do ritual para que ele apareça, né? Tanto que os outros 3 corpos necessários vão ser decapitados, os 3. Me parece que mais do que um simbolismo para, como o Gabriel colocou, né, um simbolismo de possessão, né, enfim, para o ritual acontecer,
acontecer, seria necessário esse rito, né, da decapitação. Então, eu cheguei a ler que a ideia de que o demônio ele só consegue sair desse receptáculo quando você decapita, quando você corta a cabeça. Ele sai dali. Aí ele consegue sair daquele corpo. Então ele troca quando há decapitação. Né? Ah, olha aí, eu não tinha esse conhecimento aí de demonologia aí. Não sei se falei besteira aqui com o meu barco conhecimento de ocultismo e satanismo, né? Eu acho muito tudo isso muito engraçado, porque esse diretor deu entrevista contando tudo do filme. Ah, não, isso aqui é por causa disso. Isso aqui é por causa disso. É verdade. Aí o Nolan, você vai perguntar uma coisa pro Nolan, o Nolan é cheio de, não, isso é um mistério, porra. Tem que valorizar o produto, cara. O Nolan valoriza o próprio produto. Tem que valorizar. Mas olha só, a gente tá enrolando, o Gabriel acabou de falar de que Paimon, né, ele vai orquestrar, provavelmente junto com a seita, essa transferência de corpo, mas pra isso ele precisa da morte de Charlie, e esta é a melhor cena do filme, e esta é uma das melhores cenas de terror que eu já vi. Impecável. Perfeita. Morte da Charlie. Isso aí eu tenho que dizer que, assim, tipo, o filme tava foda aí. Tava, seus... Não. Tava? Não, assim, não, porque essa cena, de fato, é um momento que o filme ganhou muito, assim, porque eu também não sou um grande fã de filme de terror, assim, sabe? Tipo, normalmente terror não me pega, né? Eu fujo disso. Mas, cara, essa cena da morte da menina, sabe? Tipo, pô, você se posicionando no lugar do garoto, não querendo olhar o retrovisor. Meu Deus, aquilo ali é incrível, é incrível. Eu acho muito incrível também, não só a cena em si, tem uma construção de tensão bizarra. Você pensa que ela vai se prejudicar por um motivo, e aí acaba acontecendo uma outra coisa que você, teoricamente, não tá esperando, né? E aí a decisão é se você manter o foco no Peter, mas mais do que isso, eu acho que a decisão da cena seguinte, você continuar na perspectiva do Peter, cara, isso é muito, muito bizarro. Olha só, essa cena e essa escolha de ficar com o Peter é pra você dar em aula de faculdade de cinema, cara. Ali é onde ele faz a escolha de Sofia. A maioria dos diretores colocaria a cena no acidente, colocaria a câmera no acidente. Vou fazer o gore. A câmera no corpo, exatamente. Mostraria o resultado. Você tendo ali a Toni Collette pra atuar. Exatamente. Tendo o filho morto. Tendo ela ali no teu elenco. Tu tem a mulher que tá entregando, mano. A mulher tá entregando. Era filmar a mulher, cara. Exato. Colocaria a câmera na mãe. Mas qual é a sacada? É o que a gente tá conversando aqui. O Gabriel falou sobre a duração dos planos. Ele gruda a câmera na cara do Peter e ele mantém tanto tempo a câmera na cara do Peter que faz com que a gente passe por todos os arcos emocionais do Peter. A gente fica primeiro confuso, depois a gente nega. Tem um momento que eu penso assim, cara, será que ela morreu? Óbvio que ela morreu. E aí você começa a entrar em choque, porque você começa a pensar o seguinte, cara, como é que esse moleque vai ficar? O estado dele, porque a câmera não sai do rosto dele. É aquela velha história. Como é que ele vai lidar com a situação? Exato, como é que ele vai lidar com as consequências? Se não ficar na cabeça com, pô, a mãe tá saindo pra trabalhar, ela tá na cozinha, ela tá chegando na porta, ela saiu da porta, ela encontrou o carro. Você vê tudo que aconteceu sem mostrar, sem o filme mostrar. Cara, tu tá olhando pra cara dele e tu tá fazendo os passos dela, cara. É muito bizarro isso. Mas então, esse é o ponto, porque ele, além de ficar com o Peter ao longo de toda a viagem de carro, né, ele fica, depois do acidente, fica no carro e depois ele entra em casa e ele amanhece com a câmera no rosto do Peter. Ele não mostra a reação da mãe, e isso é genial, porque faz com que a gente imagine tudo. E não só isso, quem é que realmente sofreu? Quem é que mais sofre nessa situação? O Peter. Ele matou a irmã. Então, assim, a gente tá dividindo com ele, tá dividindo com o personagem que mais sofreu. Então, assim, é a escolha perfeita. Tipo assim, você tá dividindo com ele o trauma dele, da situação mais bizarra que podia acontecer com ele na vida dele. Cara, que escolha é essa? Não, e você criou suspense, né? Porque em algum momento alguém vai ver. Não, claro. E aí você ouve, você olhando o rosto atônito do Peter, em choque, com o olho aberto, ele não dormiu a noite inteira, ele parece que só tá alheio, você ouve o grito e o choro de desespero da mãe do lado de fora da casa, mas você não vê nada, você só ouve. Tem um momento particularmente cruel nessa cena, cara, que é quando ele chega em casa, quando ele entra em casa, passa na frente do quarto dos pais e você ouve ainda os pais falando, eles chegaram, tá tudo bem então, beleza, que bom. Sabe, esse momento é muito cruel, porque, enfim, a gente sabe, e o Peter sabe, né, que não tá tudo bem, que daqui a pouco a mãe vai ser empacada por aquela notícia. Caraca. Como a gente falou aqui, né, o Peter, ele é o receptáculo que, né, o demônio quer ocupar. E nesse momento, ele, como o Rodrigo falou também, ele fica inerte, fica ali quase que sem vida, sabe? A câmera fica com foco no olho dele, você vê ele passando por todas as emoções possíveis, até que chega um momento que parece que ele para, sabe? Parece que ele escolhe não fazer mais nada, ficar inerte, sabe? Só existir, abandonar o próprio corpo. Ele entra em topor. Sim. Ele entra em topor
ali. Ele simplesmente desliga. E aí você tem, claramente dá pra perceber que é a bifurcação. O diretor, quando ele mostra o resultado finalmente, depois de muito tempo, com a câmera no Peter, ele mostra, por um momento, a consequência do acidente. Ele mostra a cabeça da menina na estrada, cheia de insetos e cheia de vermes já. Tipo, aquele momento, o diretor deixa uma mensagem clara pra gente. Isso aqui não é um drama familiar, isso aqui é um horror, isso aqui é um terror. Tipo, ali ele optou por mudar o filme. Então, tipo assim, cara, tem duas mudanças nesse momento que são muito drásticas. A morte da Charlie, cara, ele faz uma evocação de Hitchcock. Hitchcock, ele tem um filme, eu não vou falar qual é, porque tem gente talvez que não tenha visto, ele tem um filme em que o Hitchcock mata a protagonista em 25 minutos de filme. Isso foi um choque na época, porque as pessoas nunca tinham visto isso, então você tá se envolvendo com a protagonista, você tá olhando o caminho que o filme tá tomando e do nada o seu diretor mata a protagonista e o público fica confuso. Tipo, quem agora eu vou torcer? Quem agora eu vou acompanhar? Esse diretor evoca Hitchcock e faz a mesma coisa, porque por mais que a mãe tenha muita presença, a gente desconfia e quer acreditar que o protagonismo é de Charlie. Quando o Charlie morre inesperadamente, brutalmente, você fala, e aí? Pra que caminho você toma agora? Aí ele deixa claro, olha só, isso aqui é um horror e o caminho agora é outro. Só pra falar de algo que é bem elegante que o diretor faz ao filmar, ele tem escolhas de movimentação de câmera extremamente elegantes. Como você falou aí, o filme começa a gente torcendo pela Charlie, né? Ela que tá em todos os pôsteres do filme, né? Você vê Hereditário, você vê a cara dela, você imagina que ela vai ser a protagonista. A gente vai acompanhar a história dessa criança bizarra. Ela morre rápido e a câmera fica na cara, né, do Peter e a gente começa a acompanhar ali por uma meia hora mais ou menos de filme, o filme sobre o olhar do Peter. Chega em determinado momento, o filme passa a ser contado pra nós pelo olhar da mãe. Uma hora que a mãe tá no carro assim, olhando o filho. E a câmera faz um movimento muito elegante. Ela sai do garoto, meio que sobrevoa, dá um mortal pro ar de 180 graus e vai pro olhar da mãe, sabe? Então, assim, o filme, ele transita em vários momentos sobre qual perspectiva que a gente tá vendo, tá acompanhando aquela história. E aí, o interessante disso é que quando ele troca o filme, ele muda o filme entre um drama familiar pra um horror. Mas você sentiu que aí ele trocou por um terror? Porque, ainda assim, a morte da menina, eu pensei que ia novamente entrar num drama familiar sobre isso. Que não necessariamente a gente ia, sabe, invocar o terror aqui, sabe? Pra mim, quando ele mostrou sem qualquer reserva, sem qualquer descrição, a cabeça da menina já quase decomposta no meio da estrada, pra mim, ele escolheu ali que o filme é de terror. Horror. Eu acho que a virada do filme de drama pra terror mesmo acontece um pouco mais pra frente. É no momento que a mãe encontra lá uma outra mulher e tal. Eu acho que nesse momento da cabeça ainda não teve a virada em si, mas foi o momento que ele pontuou. Foi o momento que ele falou, vamos manter o drama aqui, mas se liga, essa porra é terror. Daqui a pouco a gente vai pra ele. O Gabriel falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu concordo total. Ele dá ignição ali. Por quê? Um filme de horror, ele precisa de um monstro. A gente não sabe ainda quem é o monstro. A gente sabe, ele tá presente, é a Paimon, mas a gente não sabe quem é o monstro exatamente ainda. O interessante é que a partir desse momento, você tem a sugestão de quem é o monstro. E quem toma esse papel é a mãe. A Anne vai tomar o papel de monstro ao longo do filme, até no final ela toma o papel totalmente, porque é ela que vai agir e vai tomar ação a partir dali. E o que é interessante é que logo depois da morte da Charlie, o filme sugere isso. Tem dois momentos muito interessantes que é, o primeiro, o Peter tá deitado e quando ele olha pra janela, o olho dele fica vermelho. Já é uma sugestão aí, né, de que talvez ele esteja incorporado, né, alguma coisa assim. Mas aí quando você olha pra casa da árvore, do nada ela acendeu com essa luz vermelha, demoníaca, bizarra. Você fala assim, cara, por que essa luz acendeu do nada? Aí você vai descobrir que foi a Anne, foi pra lá dormir porque está sentindo falta da filha. Aí em dado momento, na cena que o Gabriel falou, o Peter chega de bicicleta, você olha pra dentro do carro, caramba, tem uma parada ali dentro, tem alguém ali dentro, tem talvez seja uma entidade. Aí você vê, é a mãe. Então toda vez o filme sugere que tem o sobrenatural, sugere que tem alguma coisa e mostra que é a mãe. Então é uma relação sutil de que o monstro talvez esteja na figura da mãe. Mas você percebe, Rodrigo, que esses dois casos que você citou, primeiro, eu concordo, absolutamente, mas ainda assim, nesses dois casos que você citou, ainda você pode caminhar pro drama. A mãe não consegue conversar com o filho. Ela espera o filho chegar pra sair de casa. Ela não quer encontrar com ele. Então, mas o drama familiar nunca sai. O drama familiar nunca sai. Eu acho que, assim, chama atenção, não sei se a palavra é elegância dessa escolha, entendeu? Porque até aqui, até no absurdo, você consegue ainda caminhar por uma questão familiar de drama. Porra, essa mãe tá passando por uma parada que a gente não mensura, a gente não sabe o que é, né? E a relação entre eles tá num ponto impossível, né? Eu concordo com você totalmente. Eu só acho que quando ele decide matar a menina decapitada, batendo a cabeça no poste e mostra a cabeça na estrada, ele enfiou o pé na lama do horror. Ele enfiou o pé da lama do terror. Eu entendi o que o Rodrigo quis dizer, mas eu também tô com o Daniel nesse ponto de que, assim... Não, eu também tô com vocês, porque eu acho que é tudo misturado, cara. Vou trazer um simbolismo aí pra essa cena aí. O filme
filme, eu acho que ele caminha boa parte do filme nessa corda bamba, entre o drama e o terror, e vai caminhando nessa corda bamba, vai caminhando ali. Nessa parte da cabeça, ele vira pro lado do terror. Olha o terror, encara o terror, mas continua caminhando na corda bamba pra frente. Até que chega o ponto da virada em que ele pula da corda de cabeça e se joga do lado do terror. Concordo. Bom, resumiu bem. Não, só pra aproveitar uma parada que o Rodrigo falou aí, da Amy, né, que ela começou a ficar na casa de árvore ali, né, naquela casa vermelha estranha. Isso já traz aquele simbolismo que a gente trouxe pro início do filme. Lembra? Que a casa, a principal, é o corpo, de certa forma. A casa da árvore é o ser estranho que tá querendo entrar naquela casa. É aquele ser vermelho. Quando ela começa a ser influenciada pelo Paimon pra poder, né, ser uma peça dele ali, né, e agir de modo, né, como ele planeja, ela começa a não querer mais dormir no quarto dela e dormir ali, naquela região, naquela zona de influência do Paimon, que é onde até no final do filme vai ser concretizado todo o processo. Não, e olha que engraçado, né? Porque o Gabriel, ele coloca da seguinte forma. Por influência de Paimon, ela começa a dormir naquela casa da árvore, como se fosse uma metáfora, né? De que ela tá sendo influenciada agora por essa entidade que tá do lado de fora da casa, né? E o interessante é que a gente também pode justificar pelo viés do Daniel, que na verdade, obviamente, ela tá sentindo falta da filha, e ela sente que a presença dela tá naquela casa, exatamente, porque a menina dormia lá. Mas era isso que eu ia falar dessa metáfora, desse ponto literal do filme. Basicamente, você poderia olhar o terror até o momento no filme como todas essas metáforas sobre o luto, sobre a perda, né? Então, o que você tá vendo da relação, toda a construção do terror, poderia ser simplesmente metáforas pra perda, pro luto, beleza? Então, a partir do momento que aquela família, ela começa a ter problemas, necessariamente por conta disso, sabe? E guarda pra eles aqueles sentimentos e, sabe, começa a nutrir isso, ou seja, eu estou começando a alimentar o terror. Até o lance da cabeça da menina, eu acho até justificável pra causar um impacto, porque qualquer caixão, de uma criança, você ia querer, pelo menos, sabe, tipo, se despedir. E aquilo ali, né, claro, beija o terror, mas não necessariamente ainda foge do drama ali que a gente tá falando, sabe? Tipo, ok. Agora, em dado momento do filme, ele vai simplesmente abraçar o terror, e quando ele abraça o terror, ele meio que joga fora o drama. Olha, daqui pra frente, sabe, tipo, não é mais sobre o drama familiar. Começa a fugir disso, sabe? Claro que o Gabriel Barney, né, o que é o pai, né, o Steve, ele ainda tá tentando puxar pro drama. Ele não, exato. Isso aqui é um drama. Ele é o são, né, da história. Ele tá tentando. É o cético, ele tá naquela assim, ela precisa de terapia, ela precisa de tratamento. Exatamente. Me chamaram pra fazer um filme de drama aqui, pô, ninguém me avisou, que é terror. Ele tá tentando. Mas no momento em que tem o copo, pra mim, é o momento que ele fala, não, beleza, eu vou abraçar aqui, sabe, tipo, o terror de fato, o sobrenatural. Sim, concordo com o Fábio. Esse é o momento que ele pula no sobrenatural. Não tem mais volta a partir daí. Eu concordo. É que assim, eu acho que ainda que ele abrace visualmente o sobrenatural, ele não tem por que se despedir do drama em si, porque ele já tá lá. Talvez ele esteja mostrando consequências de uma psicose, do que for. O terror abre muito espaço pra isso, cara. Mas eu digo assim, as metáforas acabam, entendeu? As metáforas visuais acabam ficando literais demais, né? Eu concordo com você. Você não vai se perguntar por que o personagem do Gabriel Barney, o Steve, ele pegou fogo, sabe? Ou então por que... Pô, sabe, tipo, você começa a ficar assim, não, beleza, não tem uma justificativa metafórica. Mas eu ainda acho que fica um pouquinho ainda... Você ainda consegue encontrar uma certa realidade ali. Será que foi ela que queimou o marido? Eu acho que é uma possibilidade, assim. Ela enxergou daquela forma, talvez ela tenha, né, incendiado ele. Não consigo não. Porra. Eu acho que a cena do copo te impactou demais. Deixou você muito incrédulo. Tu é muito incrédulo, Fábio. Vou aproveitar então só pra botar o meu ponto da cena do copo, que é o seguinte. Ali o filme, ele me perdeu um pouquinho, porque, claro, talvez por a gente ter visto muitos filmes de terror e já terem usado tanto sobrenatural, quando vem o copo, parece um pouco, beija um pouquinho, sabe? Tange a galhofa. E ali me perdeu um pouquinho, sabe? É que eu acho assim, cara, eu concordo com você. Eu acho que esse filme ele vai gerar isso realmente. Eu acho que tem dois tipos de público aí. Tentando generalizar um pouco. Você vai ter aqueles que, de fato, eles aceitam mais esse lado espiritual e eles vão ver a cena do copo e não vai incomodar. Talvez não incomode tanto, talvez nem incomode. Agora, a galera realmente mais incrédula com essas paradas vai se incomodar, e eu percebo que as pessoas que eu conversei, que realmente tem um pouco mais de resistência com esse lado mais sobrenatural do nosso mundo, caso exista ou não, eles ficaram incomodados e eles se distanciaram do filme realmente a partir da cena do copo. Mas será que não podiam ser outros elementos que não um copo, sabe? Porque o copo fica muito batido. Eu vou defender, eu concordo, na verdade, com o que o Rodrigo falou e com o Fábio também, nesse sentido de que o filme começou a perder nessa cena do copo aí o pessoal mais cético. Eu falo aqui que eu preferia que o filme continuasse nessa corda bamba entre se era algo psicológico, se era algo sobrenatural, mas aí é gosto meu, não posso julgar o filme por isso, né? Mas até você aqui, um pouco poliana aqui, a escolha de
ser um copo. O que era essa cena? Essa cena lá era a amiga da mãe querendo convencer a Anne a fazer um ritual macabro bizarríssimo. Então ela tinha que trazer, né, a Anne por uma parada mais simples, tá ligado? Uma parada mais comum aqui, ó. O copo, pá, de boa. Ela não ia chegar aqui, vamos fazer um pentagrama gigante, pega essa folha do meu grimório aqui, satanista, leva pro teu quarto e recita essa língua, tá ligado? Exato. O uso do copo aproxima a personagem, né, da Anne de algo que talvez ela mal ou bem esteja familiarizada no senso comum. Exatamente. Né? Exatamente, é um jogo comum. Tá, tudo bem. Vocês defenderam bem, esses argumentos foram bons, eu vou aceitar, porque foi bom, eu gostei. Deferido. Foi bom. O Gabriel realmente deu um nó. Agora é isso aí. Eu não me incomodou nem um pouco. Eu acho que a escolha para o horror, ela é bem difícil de você fazer. Manter a elegância com a literalidade é muito difícil e ele consegue, cara. O que é estupendo, né? Eu me aproximo muito do posicionamento do Fábio, mas assim, nesse caso, não me incomodou porque assim, eu já tava predisposto a ver um filme de terror. Então eu sabia que em algum momento a coisa ia desenrolar por um lado mais místico. Pelo menos é o que eu esperava. Então assim, eu estava sendo surpreendido, de fato, até aí, no drama. Eu falei, cara, eu tô vendo algo que eu não tô acostumado, Pois é. E vou te falar uma coisa, pra você pode ser misticismo, mas pra algumas pessoas pode ser a realidade. Sim, beleza. Cada um com seu cada um. Cada um com seu cada um, meu amigo. Sem problema nenhum com relação a isso. Mas até complementar isso que o Daniel falou da elegância dele, né, ao trazer esse momento de câmera. Se você reparar, existe até uma espécie de uma rima visual. Lembra no enterro da Charlie, que a câmera vai acompanhando, a câmera desce, até que a câmera vai pra debaixo da terra, a câmera continua acompanhando o corpo, né, em um movimento vertical pra baixo, até que ela vai pra debaixo da terra. E aí, em várias sessões que tem ali na mesa... Ela abaixa a cabeça, né? Exatamente, a câmera acompanha a cabeça até debaixo da mesa, mostrando embaixo da mesa, de repente como esse simbolismo que, ó, tô mostrando aqui debaixo, que está trazendo algo do mundo dos mortos. Cara, então, eu acho que tem um ponto que enfatiza muito a escolha dele de ir pro horror, cara. Além de um desafio pro próprio diretor, eu acho assim, no fundo, pra mim, ele fez uma escolha fantástica. Eu acho que se ele mantém o drama familiar, ele tá ainda assim mantendo um lugar comum, na minha cabeça. Quando ele mistura tudo, aí começa a ficar bem mais interessante, e eu percebo isso pela ideia que eu comentei um pouco atrás sobre o monstro. Porque um filme de horror precisa de um monstro, a gente sabe que nesse filme é o Paimon, mas ele precisa de uma figura. Ele aparece ali com desenhos e tal, mas o monstro tem que aparecer, ele tem que ser uma figura presente no filme, e ele vai tomar muita postura da mãe. A gente vai ficar na dúvida se ela, de fato, ela tá enlouquecendo, que ela é perigosa às vezes, né? Você fica naquela coisa, ela é sonâmbula, meu Deus, os filhos estão em perigo, o Peter tá em perigo, essa coisa toda. O que é interessante é que o conceito de monstro num filme de terror, assim, o monstro, ele tem a finalidade de assustar, de espantar, de incomodar, de você sentir nojo, tudo isso, né, tem essa função. O problema é que se você mantém o seu monstro, seu filme de terror, sempre causando só essas sensações, toda vez que ele aparece, você vai ter o medo, ou você vai ter o nojo, ou você vai ter a repulsa. O que acontece com o público? Ele vai se afastando, ele vai se preparando para a próxima vez que ele vai aparecer, porque você já sabe que ele vai causar ou nojo, repulsa, ou medo. Então você se prepara, você se afasta e aos poucos vai perdendo o interesse. O grande monstro, e você vai ver isso em algumas teorias sobre terror, é o monstro que gera várias sensações em você e opostas. Então assim, um monstro que ele vai gerar em você, por exemplo, a atração ou a curiosidade, seja pelo humor, seja pela inteligência, seja pelo que for, ele é muito mais potente, porque você se aproxima dele por esse interesse e aí você fica desarmado para tomar o susto. Aí você fica desarmado para sentir o nojo. A repulsa é muito mais forte quando ele decide ser repulsivo, quando ele decide ser amedrontador. Então, um monstro, para ser interessante, para ter um filme interessante de horror, ele precisa ser mais complexo. E aí, cara, a escolha da Anne como monstro é perfeito, porque você entende a dor dela, você se compadece, você se envolve com a dor daquela mulher, mas quando ela vai aos poucos mostrando o horror, tanto é que ela termina com uma cena de horror que é uma das, mais fortes e interessantes que eu já vi, quando ela tá suspensa, cortando a própria cabeça. Então, tipo assim, quando ela chega no ponto do horror, cara, você já tá completamente entregue. Quando o diretor opta pelo monstro, que é, entre aspas, a Anne tá sendo manipulada, influenciada, obviamente, pelo Paimon, cara, é uma escolha muito mais interessante do que ela, assim, simplesmente uma mãe cheia de traumas dentro de um drama familiar. Nesse filme, exatamente, né? Particularmente. Eu concordo contigo, até porque ele brinca muito com a ideia dela ser sonâmbula, né? Pra motivar esses lapsos, né? E transformar ela nesse monstro, vez ou outra, né? Por exemplo, quando o menino tá na cama e ele tá sendo, né, enforcado e você pensa que é um sonho, um devaneio dele, ele acorda e fala que ela que tava fazendo isso, né? E ela não reconhece, porque teoricamente ela tava num ato de sonambulismo. Então, você flerta ainda assim, pô, ela tem uma doença aqui, ela é sonâmbula, ela não tá percebendo o que ela tá fazendo. Isso é muito
muito bom. Só que eu acho que, como o Fábio colocou, em determinado momento, essa guinada, ela é 90 graus, mano. Numa outra direção, aí o cara abraça de fato. Abraça. Aí aqui, eu me incomodei um pouquinho com uma cena. Quer dizer, uma cena, eu acho que as cenas que resultam no mesmo artifício. É a cena em que aparece ela no fundo, né? Lá, posicionada lá em cima. A gente tá na perspectiva do Peter e ela aparece lá no fundo, né? A gente já falou dessa cena na fotografia, no teto. Em determinado momento, ela se movimenta. Parece que ela tá engatinhando. Cara, essa cena me desconectou total. Ali, eu ri. Em vez de eu fazer qualquer coisa, eu ri ali. Cara, vou te falar que eu não ri não, assim. Cara, eu tava bem envolvido, cara. Eu tava envolvido na cena que ela aparece, tá estática. E aí, quando ela se movimenta, ali é um recurso que ele não tinha usado no filme até então. Não, ele tinha usado um pouquinho antes. Ela anda no ar pra fora do quarto, sabe? Tipo, você fica assim... Isso, então, é isso. É ela andando no ar que me incomoda. Esse é o ponto, né? Aham. Ela me desconectou, de fato. Nesse momento eu já tava no Let It Go. Eu já tava, ok, não tem saída, é isso mesmo. Vai, mata o garoto. Também não me desconectou, não. Mas eu entendo que ela, pra mim, ela passou um pouco do ponto. É que, na moral, o diretor, ele vai fechar esse sobrenatural com ela, suspensa, serrando o próprio pescoço de forma tão magistral. Aquele é tão bizarro que é fantástico. É tão fantástico que, tipo assim, eu não me importo com esses momentos que talvez ele tenha dado um deslizezinho. Não, mas eu acho que é uma escolha, sabe? É uma escolha. Como eu falei, eu preferia que ele tivesse ficado na corda bamba até o final. Ele escolheu não ficar. Eu não posso culpar o filme por uma preferência minha. Exato. Não, eu nem acho que o problema seja esse, Gabriel. Assim, porque eu sei que ela vai se transformar num monstro sobrenatural. Ela vai bater com a cabeça no sótão lá, né? Pra tentar abrir o sótão repetidas vezes. Ela vai se mover rapidamente, né? Ela vai ter certos artifícios. Isso é ok. Isso não me desconectou tanto. Agora, a movimentação dela nessa cena, ali eu falei, cara, isso distou um pouquinho do resto. Mas olha só, calma aí, deixa eu botar um ponto então. Quando eu vejo isso, Daniel, eu entendo que é o seguinte, isso é um desafio do próprio diretor, de falar o seguinte, ó, cara, eu quero usar esses elementos aqui, elementos, sabe, do terror mais clássico, eu quero botar esses elementos aí. Isso aí lembra Exorcista, por exemplo. Lembra a cena da escada, né? Ou então quando a menina sobe na parede, essas coisas. Claro, e pra isso não ficar ridículo, tem que ser tudo tão bem construído antes, como foi, pra isso não parecer uma coisa tão bizarra. Infelizmente pro Daniel não deu certo. Exatamente. Pode soar ridículo, mas é um desafio muito grande, sabe? Eu vou trabalhar com o sobrenatural, eu vou usar esse tipo de elemento aqui do terror, e o meu grande desafio é, gente, vamos construir isso aqui de forma que não fique uma galhofa. Eu acho que ele teve sucesso. Eu acho que o filme caminha bem, ele vai transitar, ele vai escolher dar essa guinada no momento oportuno, até aí tudo bem, mas como a gente tá vendo no filme cenas onde existe sempre essa dualidade, isso, pelo menos pra mim, soa estranho. Por exemplo, o Rodrigo tocou num ponto interessante, que é assim, será que foi ela que queimou o marido e essa é a visão dela? Não foi, beleza, mas assim, isso é um recurso que é interessante, porque você viu antes, né, numa troca, né, de frames rápida, né, ela lembrando da cena que foi mencionada no início, em que ela foi encontrada com diluente, né, e aí quase colocou fogo no filho enquanto tava sonâmbula, né, aquela montagem é muito eficiente, então eu falei, cara, a qualquer momento pode vir algo parecido, uma montagem dessa, alguma coisa assim, mas eu concordo que assim, quando ele abraça, fica assustador. Eu acho que o que incomoda o Daniel não é o fato do filme abraçar o drama ou qualquer coisa, o efeito, o terror, eu acho que é a falta da metáfora no final, sabe? Que ele abraça a literalidade, ele fala, agora o filme é literal e não tem metáfora. Tudo bem. Porra. Não, só pra explicar, porque o Daniel tá com dificuldade de explicar. Obrigado, Fábio. Obrigado. Então, entrando nessa discussão que vocês trouxeram aí, cara, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui que, de repente, o filme aborda, de uma forma até rara no cinema e extremamente bem feita, o tipo de terror do Lovecraft. O que é o terror do Lovecraft? É um terror que funciona muito bem na literatura, mas que é difícil de ser transposto pra uma mídia audiovisual. O Lovecraft, em geral, pra quem não conhece ele, né, em geral, é um escritor de terror. Em geral, as histórias dele são contadas do ponto de vista de um personagem que acha que viu um monstro e ficou louco. Em geral, é um diário de um navegador, de alguém que tem a sua sanidade questionada, né? Então, boa parte da história dele, quando você tá lendo, fica nesse meio termo de, será que esse cara tava louco ou essas coisas estão acontecendo mesmo? Você fica nessa dualidade e as histórias dele, em geral, não mostram nada do monstro. Tem só uma presença oculta do monstro, como o filme faz, né? O filme não mostra, em momento nenhum, o Paimon, mas você sente a presença oculta dele ao longo de todo o filme. E boa parte do filme você fica sob a perspectiva da mãe ou de uma família toda com vários problemas psicológicos. Então você fica nesse impasse. Existe mesmo essa influência por trás? Existe mesmo esse grande monstro que tira a sanidade das pessoas? Ou a gente tá assistindo apenas um drama psicológico? E aí chega determinado ponto nas histórias do Lovecraft em que existe de fato uma virada e você comprova que de fato existe, no caso do Lovecraft, monstros cósmicos de outras dimensões, etc e tal. E aí a história abraça esse lado sobrenatural, né?
né? A partir do momento que abraça esse lado sobrenatural, esse simbolismo morre, porque torna-se, de certa forma, explícito, né? E é isso que, de repente, incomodou um pouco o pessoal. Exatamente. Ele mexe com o inexplicável, né? Exatamente. E tem algo que é a grande chave de sucesso do terror do Lovecraft, e de repente é algo que funcionou muito bem nesse filme aqui, que é o fato de não mostrar nunca o monstro. O monstro, por exemplo, o monstro famoso na história do Lovecraft é o Cthulhu. Ninguém sabe exatamente como é o Cthulhu. Tem polvo na barba, tem tantos olhos, tem X-olhos, cada um fala de um jeito diferente. Então, assim, você não consegue descrever com precisão como é esse monstro. O fato de você não conseguir ver esse monstro, como o filme não mostra, faz você imaginar. E na sua cabeça, sempre é pior do que quando ele mostrar pra você, sabe? O desconhecido também é sempre pior. O monstro assustador pra mim, na minha mente, de repente é diferente do monstro assustador na cabeça do Fábio, do Rodrigo, do Daniel. Cada um imagina na sua cabeça aquilo que é mais aterrorizante pra si. É o monstro do mundo das ideias. É o monstro da mundo das ideias. É o monstro platônico ali. Mas a partir do momento que o filme opta por, de fato, mostrar esses elementos, a mulher subindo parede, escalando, tal, isso morre um pouco. Eu concordo que o filme perde um pouco nesse aspecto. Mas o filme teve um trabalho de construir tão lindamente tudo até lá, que mesmo essa perda, continua ainda o saldo positivo. Não chegou a me incomodar, mas porque foi muito bem feito antes. Eu acho que foi muito bem feito antes e foi muito bem feito durante. Eu acho que, como vocês estão falando, eu concordo com tudo que o Gabriel falou. Na verdade, a relação com Lovecraft é perfeita e é, de fato, uma escolha consciente do diretor. Quando ele deixa literal a influência do demônio a ponto da mulher ficar pendurada no teto, dela planar e tal, é uma escolha de você usar um terror literal e visual. Se, por acaso, incomoda um espectador, diz muito mais sobre o espectador do que o filme. Não é um erro do filme, é uma questão o espectador que não interage, não conversa muito com esse tipo de terror. Exatamente, é o gosto nosso. Não é um erro do filme de forma nenhuma. Se o filme não foi pro nosso gosto, azar nosso. E que fique claro aqui que eu adorei o terror visual, eu adorei ela voar, eu adorei ela no teto, e eu adorei mais ainda ela arrancando a própria cabeça. Ali foi... Eu achei irado ela cortando a cabeça. Que resgate aqui, eu só mencionei que uma cena me desconectou, para ficar claro, para que eu não fique sendo novamente o ranzinza desta gravação. Vai sofrer hate. Eu falei que uma cena me desconectou, que foi a dela engateando no ar. Não é ela parada no ar, não é ela cortando a cabeça. E ótimo, beleza, é só isso. Assim a gente vai percebendo, Ô Daniel, sabe o que é interessante também sobre desconectar? Na época que o filme foi lançado, obviamente, a atuação da Toni Collette foi muito elogiada, tanto que os fãs do filme ficaram muito decepcionados quando ela não foi nem indicada a Oscar, né, pela atuação dela. Só que houve uma discussão na época de que algumas pessoas acharam a atuação dela exagerada, uma atuação acima do que seria saudável ou necessário pro filme. Eu acho essa crítica bizarra de infundada, porque assim, pensa comigo, não só ela tá interpretando uma mulher que viveu tudo o que ela viveu, todos os traumas com a mãe, com o irmão, com o pai, depois em perder a filha daquela forma, depois de tudo que ela tá vivendo, como ela tá tentando interpretar a influência de que ela está recebendo talvez de uma energia maligna, uma coisa nefasta. Aí eu pergunto uma coisa, imagina se ela faz uma interpretação mais austera, mais sóbria, aí sim pareceria falso, aí sim seria estranho, porque você fala assim, cara, ela tá recebendo uma influência de um bagulho gigantesco, de um demônio, ou então de todo o resultado dessa vida trágica, é óbvio que ela tem que estar desesperada, ela tem que estar em trauma mais profundo possível, e ela representou isso de maneira tão perfeita, que se ela fizesse de forma mais sóbria, seria muito estranho pra gente, cara, como espectador. A gente ficaria duvidando do que ela tá vivendo, do que ela tá sofrendo, saca? Sim, não, pra mim, o desequilíbrio dela é o estado mental do personagem, como o Rodrigo falou. Eu acho que o desequilíbrio dela, inclusive, permite a gente interpretar certas coisas do passado dela de maneira muito eficiente, assim, coisas que só ficaram na linha, né? Quando ela tá lá lembrando certas questões na terapia, eu acho que me leva até a criar certas teorias, por exemplo, ela, em determinado momento ela fala não, né? Ela tentou matar o filho com a questão do diluente. Eu fico me perguntando, cara, essa personagem, ela tá numa corda bamba, como a gente usou aqui, cara, será que ela não tentou matar o filho pra salvá-lo no final das contas, desse destino que ele teria? Pra salvar ele? Isso. Porque talvez ela esteja intuindo inconscientemente, talvez, de que o destino seria trágico. Essa interpretação dela, acho que abre precedente pra isso. Não, a interpretação dela é perfeita, cara. É uma parada assustadora de tão boa.
Cara, agora trazer aqui, eu vou até resgatar um debate que já morreu, mas agora eu pensei nisso e vou trazer de volta. Eu vou trazer isso e foda-se. É isso. Debate novo. Pode E trazer. é o seguinte, um pouco mais no início do podcast aqui, o Fábio trouxe pra gente aí que a partir do momento que as cenas começaram a ficar mais explícitas, morreu o simbolismo, as metáforas que a gente tava trazendo ao longo do filme. E o Daniel trouxe aí esse momento que deu maior desconforto pra ele aí, quando o terror ficou explícito com ela engateando, e a partir daí o terror ficou cada vez mais explícito com ela voando até a casa. O sobrenatural tomou conta de tudo. Sim. Exatamente. E aí eu trago pra você uma metáfora aqui. Lembra que a gente falou aqui que o Paimon era o mestre dos fantoches, né, e todo mundo é boneco desse grande... Qual é o nome de maquete aí que você deu, Daniel? Diorama. Diorama. Desse grande diorama que você trouxe pra gente. Né, todos eles são bonecos. E aí o voo da mãe até a cabana é um voo muito escroto. Parece que tem alguém pegando um boneco e puxando pra cima. Sabe, quando você pega um boneco de maquete... Com cordas. Ele não se desloca de um lado pro outro, Tá sabe? aí. É legal, Tá aí. muito bom. Gabriel, te amo, Gabriel. Gabriel, parece que ela pegou aquela peça, o Paimon pegou aquela peça de tabuleiro ali e subiu, colocou na casinha. É ali que ela vai ficar. É isso. Pronto. Não, eu acho isso perfeito. Mas assim, não necessariamente isso é uma metáfora pra vida real, sabe? Tipo, isso que eu acho que... Não. Eu gosto da explicação. Tá sofrendo da mesma coisa que eu, Fábio. Agora fudeu, caminho sem volta. Mano. Olha só, não. Eu tô fazendo... Cara, isso aí não me incomodou, não, assim, sabe? Tipo, pô, eu tratei como exorcista. Só que eu tava falando da metáfora, não é, tipo, uma explicação pra como é que ela voa. Isso é uma explicação como ela voa, isso é uma explicação do todo o conceito do filme, né? A partir do momento que eles foram lá, trouxeram o Paimon pra casa deles, onde todos os membros da casa tinham que estar dentro da casa e tinha que ocorrer dentro da casa, é como se agora aquela casa fosse a maquete ou o diorama do Paimon, sabe? Agora tá todo mundo sob o controle dele. Beleza, tranquilo. Ela voa, tá tranquilo. Pega fogo. Ok. Pra mim, isso aí fechado, isso não me incomoda. O que eu tava falando é o seguinte, em algum momento você para e fala o seguinte, ok, eu não tenho uma metáfora pra dizer, ok, isso não está acontecendo, isso pode ser algo, sabe, da cabeça dela, uma explicação num outro plano, entendeu? Na verdade, isso não tem no filme. Ele abraça de forma literal e eu acho isso corajoso também, porque de certa forma é um pouco quebrar uma expectativa nossa, que tá sempre vendo um terror que tem alguma coisa ali atrás, entendeu? Eu só vejo o terror cabeça. Eu não gosto de coisa literal. Não, mas isso não é zoeira, assim, sabe? Tipo, Cara, vou ser bem sério pra você. O Gabriel fez um gol de placa e tu vem falar que goleiro não é bom, meu irmão. Ó, e tem uma coisa. E aí, falando bem sério, eu acho que a escolha de você fazer ela como marionete é muito mais genial do que você colocar confusão na interpretação do que tá acontecendo. Claro. Ainda que a metáfora seja uma metáfora profunda sobre psique ou sobre existência, saca? Não, mas é que tá, eu não quero metáfora. Só foi uma quebra de expectativa, entendeu? Eu entendo o que gera uma quebra de expectativa, gera uma frustração, aí depois você entende e gosta, saca? Você fala, não, É curti. isso, esse é o movimento. Não, faz sentido. Exatamente. Esse é o sentimento, mas eu acho que isso é louvável. Eu acho que é um trabalho muito bom de você conseguir fazer isso, sabe? Olha só, esse terror aqui vai ser diferente do que você quer, tá? É o meu terror. Não, e cara, eu vou te falar uma coisa, a gente tava falando sobre essa cena da mãe, da atuação exagerada dela, que não é maravilhosa, e eu tomei um tapa nesse filme, cara. Na cena do jantar, essa cena do jantar é incrível, porque não tem terror ali, entre aspas, e ela é tensa, porque ali é só o drama da família, né? E cara, ela explode e ela fala uma frase que me pegou, cara, que ela fala assim, a morte da Charlie não serviu nem pra gente se unir mais, nem pra que eu e você, ela fala assim pro Peter, nem pra que a gente se aproximasse mais. Isso me pegou muito, cara, porque óbvio que esse filme, ele tá falando de uma forma enviesada e tá falando sobre religião, né? E tipo assim, eu sou religioso e as religiões em geral, elas falam sobre perda e elas usam muito a ideia de que você deve encontrar um significado pra perda. É uma forma de você lidar com essa perda, é um conforto. Então quando você tem uma perda, seja ela uma perda de um ente querido ou seja uma perda realmente material, você se agarra à ideia de que aquela perda vai trazer um significado, ela tem que ter um significado, é muito importante ela ter um significado, seja um aprendizado ou seja uma recompensa. E isso é bom, isso não é ruim, porque ajuda você a lidar com a sua tristeza, ajuda a lidar com o seu luto. O problema é que quando a gente se agarra demais a essa ideia de significado pra perda, eu acho que tem um perigo da gente não vivenciar o luto por inteiro, né? Você não vivencia a tristeza o tanto quanto você deveria, pra você lidar com essa tristeza, dividir essa tristeza, pra depois você se recuperar e entender tudo o que aconteceu, e aí sim, talvez você encontrar o que pode ser aprendido com aquela perda, ou o que você pode vir a descobrir após aquela perda. Quando você se agarra de forma meio alienante a essa ideia de tem que ter um significado, tem que ter uma importância essa perda, porque ela não pode ser só uma perda, você realmente não vive esse luto, né? E, cara, é bizarro, porque ela tá procurando um significado desesperado, assim, cara, eu perdi minha filha
filha, bizarramente, e tem que ter ao menos um significado. Ela tem que ter pelo menos me ajudado a me aproximar do meu outro filho, ou então ter me ajudado a unir essa família. E cara, isso é desesperador. E aí você cria uma nova relação que, como você tem uma religião nesse filme, você tem uma seita, né, que é satanista, ela também é uma religião que também trabalha a perda. Só que ela não trabalha a perda em si, ela trabalha o sacrifício. A perda é a oferenda, é o sacrifício. A perda como um meio, né? A morte como um meio. A perda como um meio, exatamente. E ali você tem uma perda intrínseca, com significado intrínseco, que é a recompensa. Então eu tô sacrificando, a avó tá sacrificando ela mesma, tá sacrificando a filha, a neta, todo mundo, né? E daí vem o hereditário. O hereditário tem a ideia do sacrifício da avó, da mãe e da filha, né? Da filha e da neta. E do genro também. Que matou todo mundo. É, todo mundo. Cara, eles sacrificam, eles geram uma perda pra que eles tenham uma recompensa. No caso dessa religião, seria uma recompensa material, a prosperidade, a fama, ou então uma felicidade meio enviesada, meio doida. Mas, cara, essa cena me pegou, velho. Me pegou. Eu fiquei pensando sobre isso, falei, caraca, sabe? E aí eu vou trazer a metáfora aqui pra mim, sabe? Que é o seguinte, o Paimon só entra na casa porque eles não conseguem se resolver, né? A família não se resolve. Cara, você tocou pra mim no ponto mais profundo do filme pra mim. Mais profundo. Eles têm um problema muito... Voltando à ideia do luto, eles não vivenciam o luto da avó, isso no início do filme, até por não ter uma conexão, não vivenciam o luto da menina, e eles têm um seríssimo problema de comunicação, né? Eles não dialogam, eles não conversam. O garoto tá passando por uma situação absurda, ele é o responsável pela morte da irmã, ele basicamente ele tá sozinho. A única pessoa a dialogar minimamente com ele é o pai, que é absolutamente seco. Inoperante. Ele sei lá, eu não tenho uma palavra. Eu acho que ele, na missão dele de ser o ponto de equilíbrio, ele ficou de fato submisso e passivo, cara, demais. Cara, eu acho que esse ponto que vocês acabaram de falar é o ponto do filme pra mim. É o ponto do filme. Eu entendo que ele venha a trabalhar a ideia, talvez, da hereditariedade que vem pela doença mental. É um ponto interessante, importante ser debatido. Trabalha, obviamente, a hereditariedade por conta, né, desse sacrifício para Paimon, para invocação do demônio, que seria a coisa mais literal. Mas o que me pega é isso que vocês acabaram de falar. Eu acho que tem uma ideia muito clara de que quando você herda ou você nutre traumas e mágoas e você não divide, não compartilha, esse trauma ele vai crescendo, ele vai te contaminando. E há um ponto de que se você se manter isolado, cultivando esse trauma e essa mágoa, ele vai acabar te destruindo as relações que você tem em volta. Então a gente pode até fazer uma relação com o Paimon. Você tá suscetível a um mal, mas não precisa ser o mal literal como um demônio. A gente pode falar do mal de, por exemplo, ser mais agressivo, ou então ser mais solitário, se afastar de pessoas que são muito importantes pra você, sabe? E pra mim o filme fala exatamente sobre isso. É o que o Daniel falou. Ela entra em casa, o marido fala assim, ih, você tá bem? Ela falou, tô bem. E acabou. Eu vou no cinema. Fui no cinema. Eu fui no cinema. Que na verdade ela até tentava no grupo de terapia. Só que, cara, você tem ali todo mundo isolado, cultivando os próprios traumas, os próprios sofrimentos, e aquilo tá corroendo eles. E um jogo de empurra não falado de culpa. Um jogando a culpa pro outro sem se falar. Sim. Não é falado de culpa. Até um ponto que isso vira um monstro. Eles vivem, e assim, eu acho que o que mais me pega, assim, é que eles vivem uma relação, entre aspas, de mentira, e quando as verdades saem, né, elas saem por influência do Paimon, né, porque, teoricamente, ele também é uma entidade associada à verdade. Então, a verdade sai no pior momento, né, ela fala pro filho coisas absolutamente absurdas, dolorosas, num contexto, né, absolutamente inapropriado, mas ali é uma verdade, né, é verdade que ela não lida com, ela empurrou pra debaixo do tapete. Não, mas aí você pensa comigo. Primeiro que a gente não tá recriminando ela não tocar na verdade, porque ela herda uma família que também não tocava na verdade e não dividia nada. O discurso dela lá no início, no velório, sobre a mãe, é exatamente isso. Tipo, ela viveu com uma mãe que ela não sabia quem ela era, quem era a mãe dela, de fato. Os traumas, ela foi herdando esses traumas, essas mágoas, e foi proliferando isso ao longo da vida dela. Então, ela não sabia nem como dividir isso. Mas o interessante é que essa verdade que ela fala pro filho é num pesadelo. Então, é a ideia que ela tem de falar a verdade. A ideia dela de quando ela expor a verdade vai punir, vai doer. Sim, vai desmoronar o castelo dela e do outro, vai doer nos dois. E é interessante porque eu tenho certeza que a gente também passa por isso, e qualquer um desses que tá ouvindo, né, nossos ouvintes, de que eu tenho certeza que todos nós tem algum trauma, ou alguma mágoa, ou alguma coisa mal resolvida, que a gente imagina que tocar nessa verdade com uma outra pessoa vai gerar de alguma forma um desconforto, vai gerar de alguma forma mais dor, e normalmente não é assim. Então, assim, a Annie, quando ela pensa, ou ela tem um pesadelo, ela sonha em falar a verdade, e ela fala por
meio do demônio, ela vê um inferno se formar em volta da verdade que ela contou. Então ela se sente na obrigação de manter essa mentira, ou de manter o silêncio, vamos dizer assim, né? E cara, quantas pessoas vivem assim? Talvez a gente viva assim em algum nível, cara. É bizarro isso, e o filme ele traz isso o tempo inteiro, né? Tipo assim, a gente constrói os nossos próprios monstros, cara. Essa é a metáfora. Pra mim, aí tá bonito. Não, lindo, isso aí que o Rodrigo falou. E em dado momento, esse monstro vai fazer com que você dê uma flutuada e que você ande como uma marionete. Mas só complementando aí também essa metáfora aí que o Fábio trouxe, né, de que de repente a falta de comunicação deles foi a porta, né, de abertura pra esse mal, pode ter sido isso, como não, como pode ter sido tudo parte do plano do Paimon e o destino dele. Aquela metáfora que a gente trouxe no início aqui do podcast, do Édipo, é exatamente esse debate que é milenar, tá lá desde os gregos e até hoje não tem resposta, sabe? Se existe uma forma de você fugir do seu próprio destino, de repente se existe livre-arbítrio, de repente se eles tivessem se comunicado mais, né, eles teriam conseguido se entender melhor, mas o fato dela já ter passado por todos aqueles traumas no passado, sabe, de repente não permitiu que ela tivesse essa capacidade de se comunicar mais, sabe, de repente essa carga hereditária, não só genética, mas emocional, que veio com a família, tornou inevitável o destino delas. Então nós não vamos chegar numa conclusão nesse debate, que é algo que não existe uma resposta, e o filme é muito, pra mim, é um paradoxo. É um paradoxo. E o filme é muito eficiente em trazer o debate, não a resposta. A Anne cuidou dos filhos dela assim como ela foi cuidada, sem ela querer, sem ela perceber que ela tava cometendo o mesmo erro. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente reproduz, né? Que é a música Pais e Filhos, né? A gente reproduz. Nós somos hoje, basicamente, que nossos pais foram também pra nós, né? A gente vai reproduzir isso. Como nossos pais, é melhor. Como nossos pais, perfeito. A gente vai reproduzir certas coisas. Isso é inevitável, né? É inevitável. Ó, e eu vou fazer aqui, pra fechar, fazer igual o Daniel fez em Bacurau, que ele falou assim, minha última contribuição, pra sair apoteótico aqui. Só que vai ser a última mesmo, né? Vai ser a última mesmo. Em Bacurau eu falei sobre a teoria de Hitchcock sobre tensão, sobre suspense e tensão. Eu cheguei a dar um exemplo, deu pra entender, mas eu não dei exemplo perfeito não. Mas é basicamente o seguinte, vamos lá, vamos relembrar aqui rapidinho. Você tem uma mesa que tem dois personagens conversando. Inesperadamente esse lugar, essa mesa que tinha uma bomba ali embaixo, ela explode. Explodiu. Os dois estão conversando e bum, explodiu. O que Hitchcock falava? Isso gera surpresa. E esse susto vai durar ali 5 segundos. Então o efeito dessa cena de você explodir simplesmente esses dois caras conversando do nada vai gerar no máximo 5 segundos de surpresa, 5 segundos de susto. Aí ele dá a construção do suspense. Agora, se você tem esses dois caras conversando numa mesa e você mostra só pro público que embaixo dessa mesa tem uma bomba, aí você constrói a tensão, você constrói o suspense. Porque o público fica, nossa, mas eles não vão saber dessa bomba. Caramba, eles têm que descobrir essa bomba. Se embaixo dessa mesa tem um caixão com corpo. Exatamente. Mas aí, a bomba é importante, tu vai entender. Ah, tá, aí, caramba, essa bomba vai explodir, uma hora vai explodir a bomba, meu Deus, esses caras têm que descobrir a bomba, meu Deus e tal. Gerou muita tensão e muito suspense e você pode manter isso o tempo que você quiser. Se for o diretor desse filme aqui do Hereditário, vai deixar meia hora a câmera parada na mesa e a bomba contando, até você ficar desesperado. Só que o Hitchcock falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, você mostra a bomba, constrói a tensão, deixa o público desesperado, mas você não pode estourar a bomba. É um acordo com o seu público, é a recompensa dele. É recompensa por ele ter dedicado tensão, atenção, nervosismo, medo por aqueles personagens, né? Depois que ele viu a bomba. Então você não pode explodir esta bomba, você não pode explodir estes personagens. Sabe o que o diretor de Hereditário fez? Explodiu a bomba. Ele mostra a bomba no início. Bomba é Paimon, é aceita, tanto faz. Você passa o filme inteiro lutando junto com a Anne e o Peter e o marido dela, que eu não vou saber o nome. Steve. O Steve, a sobrevivência deles. Você luta por isso, mas a bomba explode. Todos morrem. O Peter recebe a invocação de Paimon e Paimon está no nosso mundo agora. Quando você percebe que a bomba tá explodindo, aí você dá um let it go, né? Tipo, você não se importa mais com os personagens, você fala assim, vai porra, explodir. vai explodir essa porra, acabou já, não tem mais o que fazer. O cara é corajoso, irmão, ele explodiu a bomba de Hitchcock, é isso aí. Eu concordo, e assim, e como nos filmes do Hitchcock eu terminava sempre com um sorriso no rosto, uma esperança renovada de que o mundo tem solução, tem salvação, e o dia de amanhã é melhor que o dia de hoje, esse filme, com a bomba explode, tudo termina ruim, o esforço que a gente teve de 2 horas não foi recompensado, e o filme termina, pra mim, pelo menos, com um gosto muito amargo na boca. Terminei o filme mal. Isso eu achei positivo. Assim, a intenção do filme era essa. É positivo, sabe? Exatamente, é positivo. Você acaba arrasado o filme, Arrasado. Cara, olha, fazia tempo que eu não vi um filme de terror tão bom. Assisti Corra e assisti o Nós, do mesmo diretor. Adorei, mas eu não vi mais nenhum filme de terror depois desses dois. E, cara, que bom foi ver Hereditário, cara. Que bom que ele ganhou a enquete. Adorei. Então veja Midsommar também. É isso que eu ia falar. Vê o Midsommar. Fica aí a dica, então. Se a galera quiser o Midsommar, pra mandar aí pedido aí embaixo, pra ver se o Rodrigo assiste obrigatoriamente para gravar o programa. Porque o Rodrigo pra prazo, ele tem um certo probleminha pra prazo, né, Fábio? Que isso?
Que isso? Expondo assim, é? Tem isso. Eu tenho problema com prazo? Caraca, mano. Eu descobri O agora. Rodrigo botou uma foto no Instagram dele, gente. É. Finalmente, depois de 4 meses. Agora tem que alimentar meu feed. E se você quiser entrar em contato com a gente aqui pra falar com o Enquadrando, você pode entrar em contato por e-mail, né, que é o nosso contato@acaboudeacabar.com.br, que é o e-mail do canal Acabou de Acabar, canal do Gabriel Gaspar. Você vai lá, se inscreve lá, que lá é muito bom, só conteúdo foda. Você também pode entrar em contato com a gente, se você quiser mandar seu comentário, dizer o que você achou, se você quiser discordar do que foi falado aqui, discordar do que a gente falou, ou concordar, pode mandar um comentário pelo Instagram, que é o @enquadrando_oficial, ou pelo Twitter também, onde tá lá sempre 24 horas, esse Twitter funciona 24 horas, que é o @enquadrando_. E eu acho que a mensagem mais importante que a gente tem pra passar é que o canal do Enquadrando no YouTube, ele tá lá funcionando, tem lá conteúdos legais que são cortes aqui, e em breve novos conteúdos lá, e quem sabe lives. Então, por favor, se inscreva no canal do Enquadrando no YouTube. Se inscreva no canal do Enquadrando. É legal falar que, assim, tem muita gente que tá conversando comigo que falou que até prefere ver o corte no YouTube por causa da informação visual, né? Aparece a cena que a gente tá falando exatamente lá no corte. Então, pra quem não tá muito acostumado com podcast, até pra você apresentar o nosso programa pra uma outra pessoa, quiser falar do filme pra uma outra pessoa, mostrar o nosso corte, vai lá no YouTube, porque a galera consegue ver exatamente sobre o que a gente tá falando. Exatamente, eu faço questão de colocar a Anne flutuando aí, a cena da Anne flutuando pra vocês verem. Uma coisa muito importante, pessoal, divulguem a palavra, beleza? Se você gostou desse podcast, gostou do conteúdo, achou que a gente falou de alguma forma, fez sentido pra você, divulgue, beleza? Divulgue pra outras pessoas, que isso é muito importante pra gente ter um alcance maior e conquistar o universo, beleza? É isso aí, com a ajuda de vocês, hein? Um grande abraço e bons filmes. A gente tá avançando muito e a gente não foi na pauta. Não, tamo aqui, não, mas tá aqui em destino livre-arbítrio. Não, tá tranquilo. Não, então, é que eu ainda tinha parado pra falar do diorama, né? No caso da maquete aí. E aí... Ah, tá. Então, o Fábio vai puxar, tu coloca. Eu vou puxar, tá? Sim. E tudo isso faz parte desse simbolismo com esse diorama, né? Daniel, só puxada aí pra poder... Ah, beleza. Perdão, obrigado. Cara, os ganchos do Fábio são os melhores. Porque tudo isso que tem... Não, é porque tudo que a gente falou, na verdade, era em função do símbolo do diorama. Isso que eu tô anotando aqui na minha... Tá bom. Nas minhas anotações aqui, entendeu? Então, por isso que eu vou puxar isso pra poder conectar. Então, Daniel, se você quiser puxar, conectando isso, Ok. faça isso. Prova do líder! A Jennifer entrou aqui. Você não vai ver? Eu tô indo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá acabando? Como é que vocês acham que estão, pessoal? Quantos por cento? Caraca, eu acho que ainda tem O bastante, Rodrigo falou cara. que tem bastante coisa pra falar aí. Vem, Ari, então, vem. Vai lá. Talvez não. Tu não viu minha pauta. Nessa parte da cabeça, ele vira pro lado do terror. Isso. Sim, tudo bem. É isso. Olha o terror, encara o terror, olha o terror, Dá um passo. mas continua caminhando na corda bamba pra frente. Isso. Olha o terror, encara o terror, olha o terror, Ele dá um passo. até que ele pula da corda de cabeça e se joga do lado do terror. 2, 3 e já. Eu sou o Gabriel Gaspar.